Vida longa à cultura mesopotâmica. Hoje é o primeiro dia que vou para a floresta caminhando com minhas próprias pernas. Em vez da minha sacola de costume e da lousa de pedra, eu tinha uma cesta nas minhas costas, um pouco menor do que a dos outros, e uma pá para cavar na argila, que mais parecia uma espátula de madeira. Tive a sensação de que a espátula de madeira seria menos confiável do que um brinquedo infantil feito de plástico, mas talvez somente eu pensasse assim. Enquanto eu balançava a frágil pá, esperando que quebrasse a qualquer segundo, papai agarrou meus ombros. Sem dúvida ele iria repetir as mesmas falas que eu tinha ouvido 1000 vezes desde que decidiu me deixar ir para a floresta. Mine, hoje você vai para a floresta e volta, nada mais, todo mundo vai estar cansado e com peso. Você precisa descansar na floresta e voltar para casa com todo mundo, entendeu? Entendi. Não sei se foi porque minha resposta não foi suficiente para ele, ou porque ele percebeu o quão irritada eu estava ficando com seus repetidos avisos. Papai olhou para Tuli com uma expressão sombria. Tuli, eu sei que vai ser difícil, mas conto com você. Fale com Lutz e certifique-se de que Mine chegará em casa antes que o portão feche. Certo, vou me certificar de sairmos mais cedo hoje. Tuli já possuía um grande senso de responsabilidade. Agora, com confiança de papai depositada nela, sua determinação estava sendo elevada às alturas. Ela provavelmente seria um pouco rígida hoje. Saímos e nos encontramos com várias outras crianças, todas carregando cestas semelhantes. Havia cerca de 8 deles, alguns quase tão pequenos quanto eu, alguns grandes e altos como Tuli e Fei. O Fei de cabeça rosa assumiu a liderança enquanto Tuli observava a retaguarda. Comecei andando na frente, mas quando chegamos ao portão, eu já estava atrás. Tudo bem, Mine, vamos, ande tão devagar quanto você precisar. Eu poderia caminhar até o portão sozinha com facilidade, mas era a primeira vez que caminharia até a floresta, portanto, Lutz estava me acompanhando como meu marca-passo. Ao longo dos 3 meses que ele caminhou ao meu lado do portão para casa, Lutz aparentemente memorizou a melhor velocidade para eu andar sem me esforçar muito. O fato de eu poder andar tanto ultimamente foi em grande parte graças à ajuda dele. E hoje, papai estava pagando um pouco para manter os olhos em mim. Obrigado, Lutz. Ei, é o mínimo que posso fazer para te pagar. Recentemente havia acabado todos os restos de parus que tinham na casa de Lutz. Parus só podiam ser colhidos no inverno, e aparentemente, estragavam imediatamente quando esquentavam. Como agradecimento por toda a ajuda e como sinal de que queria manter nosso relacionamento na cozinha, ensinei-os a fazer um hambúrguer de okara. A propósito, primeiro Lutz, e então todos os seus irmãos mais velhos choraram. Eles estavam sinceramente gratos por eu não só ter dado a eles uma comida deliciosa, mas também por ter dado mais comida do que eles normalmente conseguiam comer. Até a mãe deles, Carla, ficou extremamente grata, já que minhas receitas eram fáceis para o orçamento deles. Eu podia imaginar que o coeficiente de Ingeu. Por que você não nos contou sobre aqueles paru burgueres durante o inverno? Você precisa de carne fresca para picar daquele jeito, certo? E em primeiro lugar foi realmente difícil picá-la. Quem sabe o que teria acontecido sem toda a sua ajuda? Ah, sim, isso foi muito difícil, mas faremos qualquer coisa pela sua comida, Mine. Eu não tive forças para continuar cortando a carne até que estivesse toda picada, e não poderia pedir à mamãe para fazer isso sabendo o quão difícil era. Fazia muito tempo que eu não conseguia comer nada parecido com um hambúrguer que me senti muito sortuda por Lutz e seus irmãos estarem dispostos a fazer um pouco comigo. Caminhamos até a floresta enquanto conversávamos. Foi tão divertido que consegui caminhar uma distância tão longa sem parar, mas o cansaço, depois que chegamos, lá foi insuportável. Sentei-me em uma pedra um tanto grande e apenas me concentrei em recuperar a energia enquanto todos se reuniam. Preocupado com a minha respiração ofegante, Lutz deu um tapinha nas minhas costas. Lembre-se, os batismos de Fei e Tuli estão chegando. Você tem que se acostumar a caminhar para a floresta logo. Por quê? Eu sabia que o batismo de Tuli estava chegando já que tínhamos passado o inverno fazendo roupas e enfeites de cabelo, mas eu não entendia o que mudaria especificamente depois que acontecesse. Depois que uma criança é batizada, ela começa a trabalhar como aprendiz, certo? Isso significa que, por cerca de metade de cada semana,
você será a única em sua família que terá tempo de ir para a floresta, Mine. Eu abri meus olhos em surpresa. Tully começar o trabalho de aprendiz significava que eu teria que ajudar mais na casa no lugar dela. O que eu vou fazer? Eu não pensei sobre isso. A Mine do passado conseguiu viver tanto tempo sem fazer nada, já que Tully era uma boa irmã mais velha que cuidava dela. Sem Tully, provavelmente não seria capaz de sobreviver. Lutz gargalhou e esfregou o nariz ao ver o sangue se esvair do meu rosto. Ei, não se preocupe, eu sempre protegerei você, Mine, mesmo que Tully esteja presente ou não, porque você é tão pequena e fraca. Lutz era muito gentil, ele tinha esse tipo de atitude masculina desde que o conheci como Mine. Obrigado, Lutz, contarei com você. Sim, eu vou pegar lenha, sente-se e descanse enquanto estou fora, certo? Você não quer estar muito cansada para voltar para casa. Lutz deixou por isso mesmo e foi buscar lenha. Assim que seus passos desapareceram e não havia ninguém ao meu redor, agarrei minha aspirante a pá e comecei a cavar um buraco. Minha meta para hoje era vá para a floresta e volte para casa. Tente não ficar com febre. Eu tinha consciência, mas embora eu me sentisse mal por Lutz e minha família, eu suportaria vir para a floresta e depois simplesmente partir sem fazer nada? Não, eu não poderia. Cavi o mais longe que puder. Eu queria argila pegajosa, mas quem sabia o quanto eu poderia conseguir, supondo que a camada do solo aqui fosse semelhante à da terra, eu precisaria cavar bem fundo para encontrar argila pegajosa. Eu enfiei a pá no chão, colocando toda a minha força nela, mas o galho frágil que minha família chamou de pá não afundou um único centímetro no chão. Tão difícil. É mesmo possível cavar isso? Parecia como tentar cavar na sujeira compactada de um campo de esportes. Eu esperava que o solo da floresta fosse úmido e macio, mas a realidade não poderia ser mais diferente. Era culpa do solo ou da pá? A resposta era simples. Sim, é a pá. A pá que eu estava segurando era muito diferente das que eu estava acostumada, se ao menos fosse feita de metal, não de madeira, mas, infelizmente, independentemente de a pá ser de madeira, independentemente de quão duro ou macio o solo era, desistir não era uma opção para mim, eu só tinha que continuar cavando pouco a pouco, mesmo que meu progresso acabasse sendo patético. Raspa, raspa, raspa. A frágil pá feita de um galho raspou o chão aos poucos, foi preciso muita força e determinação para desenterrar a argila pegajosa. Levaria muito mais do que um único dia para terminar isso. De alguma forma, tive a sensação de que fazer placas com a argila também seria difícil. Eu só podia rezar para que fosse mais fácil do que fazer falso papiro. Raspa, raspa, raspa. Depois de cavar cerca de 5 centímetros no solo, ouvi alguém se aproximando. O que você está fazendo, Mine? Lutz, com as 2 mãos cheias de gravetos recolhidos, arregalou os olhos em choque depois de me ver sentada no chão cavando com uma pá. Você não prometeu não fazer nada que pudesse te cansar? Lembrei-me da promessa que fizemos depois que saí de casa, mas não pude resistir a cavar até a argila que estava bem na frente dos meus olhos. Eu pretendia parar antes que Lutz voltasse, mas foi difícil parar depois de começar. O que devo dizer? Eu poderia enganar papai com um abraço e um sorriso, mas Tully designou especificamente Lutz para cuidar de mim. Não havia como enganá-lo. Se eu tentasse, ele apenas estreitaria os olhos e me interrogaria ainda mais. Eu sabia disso por experiência própria. Bem, Lutz. Bem o quê? Lutz franziu as sobrancelhas, colocou as mãos nos quadris e olhou para mim. O interrogatório havia começado. Eu disse para você descansar. Por que você não está descansando? O que você está fazendo? Cavando um buraco. A pose intimidante de Lutz e a aura de raiva me oprimiram de tal forma que eu acidentalmente deixei a verdade escapar. Que quero dizer, Lutz é assustador quando fica bravo. Se as coisas derem errado, não vou chegar em casa antes de o portão fechar. Eu posso ver isso. Por que você estava cavando? Achei que responder honestamente resolveria. Mas a raiva de Lutz simplesmente se multiplicou. Senti seu olhar ficar muito mais frio. Gemendo com medo, olhei para Lutz. Bem, eu quero argila pegajosa. Você quer o quê? Lutz inclinou a cabeça um pouco confuso. Parecia que a confusão havia diminuído um pouco sua raiva. Eu quero, o solo que é pesado, ruim para drenar água e todo aglomerado.
pegajoso. Se é isso que você quer, você encontrará mais lá, onde não tem muita grama ou árvores. Era verdade que seria mais eficiente procurar um terreno onde as plantas não estivessem crescendo, já que muita água tornava mais difícil seu crescimento. Boa ideia, Lutz. Obrigada. Ei, pare, Mine. Tentei ir para lá imediatamente, mas Lutz agarrou minha nuca e me puxou de volta. Ele era incomparavelmente maior e mais forte do que eu, então eu não tinha como escapar dele. Seu trabalho hoje é descansar, lembra? Você não me ouviu? O que é tão importante que você precisa cavar agora? Lutz puxou minhas orelhas, eu lamentei enquanto balançava meus braços. Ai, ai, é algo que eu realmente quero. Mas não é algo que possamos comer ou qualquer coisa, então eu não posso pedir a Tuli para pegar para mim. Eu encarei Lutz com lágrimas nos olhos enquanto esfregava minhas orelhas, o que o fez vacilar um pouco. Ele não deve ter esperado que eu argumentasse, ou talvez ele só tenha ficado surpreso em me ver ficar tão teimosa sobre algo, quando normalmente não o fazia. Meus instintos me diziam para não deixar essa oportunidade escapar. Você está dizendo que vai cavar para mim se eu descansar? Eu vou cavar para você assim que terminar de conseguir lenha suficiente. Então vamos, Mine, descanse. Sua resposta inesperada me fez congelar. Eu só pude ficar olhando para ele, atordoada. Embora eu tivesse conduzido a conversa nessa direção, fiquei imaginando se Lutz entendeu o que ele estava dizendo. Em vez de me ajudar a fazer minhas placas de argila, ele deveria se concentrar em reunir o máximo de lenha possível para sua família. Lutz, agradeço a preocupação, mas você não deveria, focar em si mesmo? Você está fraca demais para desenterrar a argila, então, eu vou fazer isso, mas, em troca, diga-me para que você a usará, o que você quer fazer com isso. Por quê? Posso economizar tempo e evitar o desperdício de esforço se souber o que você quer fazer. O que eu quero dizer é que, olhe, você estava até cavando no lugar errado para o que precisava. Eu não posso argumentar contra isso. Era verdade que, mesmo com um objetivo claro em mente, lutei muito por não saber como se chamavam as coisas neste mundo, por não perceber que aqui as coisas pareciam diferentes do que eu tinha visto nos meus tempos como Urano, e por não ter acesso às ferramentas de que precisava. Graças a Lutz apontando firmemente meu erro, eu sabia que ele não havia dito que ajudaria sem pensar. Mas não sabia por que ele estava disposto a ajudar. Isso fez eu me sentir estranha. Por que você está disposto a me ajudar, Lutz? Quer dizer, você fez aqueles bolos de parui para mim quando eu estava com muita fome, certo? Naquele dia decidi ajudá-la no que você precisasse, não importasse o que. Só isso? Ele vai me ajudar a desenterrar argila só por isso? Para ser honesta, era difícil para mim entender a disposição de Lutz em trabalhar duro por mim, mas talvez ele fosse o tipo de pessoa que se importava muito em retribuir gratidão. Se ele queria ajudar, tudo bem para mim, eu me senti meio mal com isso, mas quando se tratava de questões de força, eu deixaria tudo o que pudesse para ele. Ok, Lutz, vou deixar isso para você, eu posso apenas esperar aqui. Bem, eu estarei de volta em alguns instantes. Lutz realmente terminou de pegar lenha em alguns instantes. Ele então me levou a um terreno que tinha uma drenagem de água ruim. Era um ponto mais baixo da floresta, com terreno inclinado ao redor. Deve estar por aqui. Lutz pegou a pá parecida com um graveto que trouxe comigo e começou a cavar com ela. Mine, sabe, pensando nisso, por que você trouxe essa pá com você? Você nunca teve a intenção de cumprir nossa promessa, hein? Isso é, bem. Eu estava tão animada para ir para a floresta, eu apenas trouxe acidentalmente as coisas de que precisava comigo. Lutz se encolheu um pouco e cravou a pá com força no chão, como se quisesse liberar suas emoções ardentes. Tishi. Você parece legal e doce por fora, mas eu não posso baixar a guarda perto de você. Na verdade, acho que você deveria baixar a guarda um pouco mais. Por que você tem que ser mais inteligente do que papai? Senhor, Gunther é muito mole com você. Eu só pude assistir em silêncio enquanto Lutz usava sua raiva para cavar. De alguma forma, o galho estava avançando continuamente pelo solo. Ao contrário do meu arranhão, o chão estava sendo jogado para longe pedaço por pedaço. Foi tão estranho, eu não conseguia entender. Ele é muito mais forte do que eu? Ele está segurando a pá de forma diferente? Existe algum truque?
Espere, sou só eu ou o chão está com uma cor diferente agora? Depois que Lutz cavou cerca de 50 centímetros no solo, ele mudou de cor. É isso que você quer? Peguei um pouco e tentei apertar na minha mão. Estava frio, pesado e mudou de forma dentro da minha mão. Esta era definitivamente a argila pegajosa que eu estava procurando. É isso. Eu teria levado dias para cavar tão longe. Você é incrível, Lutz, tão forte. Não existe um cara vivo que não seja mais forte do que você, Mine. Apesar de parecer irritado, Lutz continuou desenterrando a argila pegajosa. Tonta de empolgação, peguei pedaços da argila e os coloquei em cima de uma grande pedra. Aos poucos, eu me pergunto quantas placas de argila isso vai dar. Só isso me fez amar terrivelmente aquela argila, por mais bobo que isso parecesse. Então, para que você precisa dessas coisas? Ei, vou fazer placas de argila, com isso. Placas de argila? Peguei a argila, adquirida com o trabalho duro de Lutz, e a espremi na forma de uma placa fina. Eu então peguei um pequeno graveto próximo e comecei a esculpir uma história japonesa para dormir que minha antiga mãe tinha me contado. Eu teria preferido escrever na língua deste mundo, não em japonês, mas Otto estava apenas me ensinando palavras que tinham a ver com trabalho. Eu poderia escrever o modelo básico para uma carta de apresentação e poderia escrever várias coisas relacionadas a cargos nobres, mas não conseguia escrever palavras relacionadas à minha vida diária básica. Isso que você está escrevendo são letras? Basicamente, se eu escrever algo aqui, posso me lembrar mais tarde apenas lendo. Registros escritos são incríveis, você não acha? E os livros são preenchidos com esses registros escritos, então eles são ainda mais incríveis. Uau! Lutz, obrigado por desenterrar esta argila, você realmente me salvou. Se você ainda precisa coletar coisas, vá em frente, eu estarei sentada aqui escrevendo. Bem, é melhor você ficar parada. Eu estava escrevendo uma história esteticamente semelhante aos Elfos e o Sapateiro, edição Isekai. Yay! Terminei. Ao escrever a última palavra e acertar as coisas com um fim climático, fui atingida por uma sensação de realização esmagadora. Uau! Placas de argila. Terminei as placas de argila. Ó grande e poderosa cultura mesopotâmica, que você viva para sempre. Eu teria acabado de verdade assim que aquecesse as placas em nossa lareira, de modo que elas não quebrassem. Eu apertei meu graveto e me virei para ver as outras placas prontas que eu tinha empilhado uma em cima da outra. Giaa! Eu bati minhas mãos em minhas bochechas e gritei de uma forma que me fez parecer o grito de Edvard Munch. O que vi diante de mim foi tão inacreditável que minha mente ficou branca. Lutz, segurando sua cesta de coleta, correu de volta para onde eu estava. O que há de errado, Mine? Fei pisou nelas. Ele as bagunçou. Uau! A primeira metade da história que escrevi, mais da metade na verdade, se transformou em mingau sob os pés de Fei e seus amigos. As placas haviam se desintegrado e os passos que as cobriam tornavam o texto ilegível. Eu finalmente terminei elas. Que malvado! Uau! Quão duro você acha que eu trabalhei para vir aqui? Você acha que foi fácil para mim tornar este corpo fraco e doente mais forte? E para finalizar, eu até envolvi Lutz e Tully nisso, e ainda. Gal! Estúpidos, burros, idiotas. Eu encarei Fei e os outros da forma mais brava que consegui, sufocando os soluços enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. A raiva percorreu meu corpo como se fizesse meu sangue ferver, mas de alguma forma, minha mente estava assustadoramente calma. Eu sabia por dentro que estava sendo imatura, mas não conseguia me acalmar. Fei e seus amigos se encolheram com o meu olhar e lentamente se afastaram, tremendo de medo. Eu estava quase lá. Eu estava a um passo de pegar em um livro e agora está tudo uma bagunça. Como eles vão compensar isso? Quando comecei a pensar em maneiras de acalmar minha raiva por minhas placas de argila terem sido bagunçadas, Tully veio correndo com uma expressão apavorada no rosto, provavelmente tendo ouvido meu grito. Mine, o que há de errado? Ela olhou para ver meu rosto e imediatamente sua expressão se transformou em uma de medo, assim como a de Fei. O que aconteceu? Você parece muito, muito brava. Ela desviou os olhos de mim e olhou em volta para avaliar a situação enquanto me consolava. Mine, você não pode se deixar ficar tão brava. Tenho certeza de que eles não queriam ferir seus sentimentos, certo?
Quer eles quisessem ou não me machucar, as placas de argila arruinadas não voltariam. Minha raiva por todos os meus esforços desperdiçados não poderia ser acalmada apenas pelas palavras de Tu Li. Que seja. Eu nunca vou perdoá-los. Com lágrimas e ranho. Lembro que você disse que passou 3 meses ganhando força só para vir à floresta e fazer placas de argila. Eu entendo porque você está brava, eu entendo porque você não quer perdoá-los, eu realmente entendo, mas não importa o quão brava você fique, o que está feito, a única coisa que você pode fazer agora é fazê-las novamente. E, sim, eu vou te ajudar. Se começarmos agora, podemos chegar ao portão antes que feche, eu vou ajudar, Mine, ok? Fei e os outros se sentem mal com o que fizeram, então eles vão ajudar também, certo? Sim, definitivamente. Não imaginamos que elas fossem tão importantes para você, desculpe, sério. Agarrando-se ao salva-vidas jogado a eles por Lutz e Tu Li, Fei e os outros balançaram a cabeça fortemente e rapidamente alcançaram as placas em que estavam pisando. O pedido de desculpas de Fei e a garantia de que poderíamos fazer novas antes que o portão fechasse fez a raiva esvair de mim. Ficar com raiva não seria tão produtivo quanto começar a trabalhar e fazer novas placas. Ok, vou fazer novas. Eu quase tinha terminado de escrever a história nas placas antigas, então a forma que usei para fazê-las não foi falha. Eu tinha que ficar satisfeita com o quão mais fáceis elas eram de fazer do que o papiro. Mas não esqueci de levar o assunto até Fei e seus comparsas. Não pense que vocês terão uma segunda chance. Aparentemente, eu reinaria por algum tempo como a rainha do ranking de top pessoas que você nunca deve irritar.